Às vezes me pego olhando para algumas famílias e fico me perguntando, como é possível alguém estar na igreja todos os domingos, cantar, orar, levantar as mãos e ainda assim viver dentro de uma casa mergulhada em brigas, mágoas, silêncio e vazio espiritual? E sabe qual é a verdade? Pouca gente tem coragem de dizer, mas eu vou te contar agora, doa a quem doer. O diabo não tem medo de quem vai para a igreja. Isso nunca foi um problema para ele. Ele não se desespera quando você senta no banco do templo, nem quando você posta uma foto com a legenda Dia do Culto. Ele não se assusta com a sua roupa de domingo, nem com a sua voz afinada cantando no coral. Não, isso para ele é só ruído, aparência, casca. A promessa que eu te faço é simples, mas brutalmente verdadeira. Se você entender o que realmente faz o inferno estremecer, sua vida nunca mais será a mesma. Porque talvez, e eu digo isso olhando direto para sua alma, talvez você tenha acreditado na mentira mais sofisticada que Satanás já criou. A de que estar na igreja te torna automaticamente uma ameaça para o reino das trevas. Mas agora, me responde uma coisa. E responde com sinceridade. Se a sua fé fosse medida, não pela frequência nos cultos, mas pela atmosfera dentro da sua casa, como você acha que Deus te avaliaria hoje? E mais, o que será que o próprio inferno diria ao seu respeito? Porque acredite, Satanás observa muito mais o que acontece no seu quarto, na sua cozinha, nas conversas da sua sala, do que qualquer culto que você frequente. Você consegue visualizar essa cena? A igreja cheia, os irmãos sorrindo, o louvor alto, mãos erguidas, Bíblia na mão. Mas quando esse mesmo povo volta para casa, o que se instala é um silêncio pesado. Ou pior, discussões, portas batendo, gritos, acusações, olhares que evitam se cruzar. E sabe o que é mais cruel? Essas mesmas pessoas acreditam que estão blindadas espiritualmente porque, afinal, estão na presença de Deus. Mentira. Uma das piores mentiras do século. Porque a presença de Deus não se limita às quatro paredes de um templo. A verdadeira presença se manifesta onde há verdade, onde há rendição, onde há altar. E sabe onde deveria estar esse altar? No seu lar. Dentro da sua casa. É ali que Deus quer habitar, é ali que o céu te observa e é ali que o diabo decide se ele tem ou não espaço para agir. A Bíblia escancara isso na cara de quem quiser ver. Jesus olhou nos olhos dos fariseus, homens que sabiam toda a lei, que estavam presentes no templo, que jejuavam, ofertavam, oravam, cantavam, e disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. Você consegue sentir o peso dessa declaração? Eles eram impecáveis na religião pública, mas mortos espiritualmente no privado. E aqui vem a parte mais cruel. Sabe o que mais alimenta o inferno? Não são os pecados escancarados. Não. É a religiosidade sem transformação. É o culto frequentado sem arrependimento. É a Bíblia aberta na estante, mas fechada no coração. E talvez, e eu falo isso com todo amor, mas sem filtro, talvez você esteja vivendo exatamente assim. Uma vida que impressiona os olhos humanos, mas não move um fio sequer no mundo espiritual. Porque Satanás, acredite, Satanás não teme quem se acostumou a ouvir sermões. Ele teme quem se permite ser quebrado por eles. Agora, olha para dentro da sua casa. Sério, olha, me responde. O que acontece aí quando ninguém está vendo? Como você fala com sua esposa? Como você trata seus filhos? Que tipo de conversa rola nesse ambiente? É um lar onde se levanta adoração ou onde se levantam acusações, palavras cortantes, silêncios ensurdecedores? Porque deixa eu te contar uma verdade que talvez te choque. Não adianta levantar as mãos no culto e levantar a voz em ira dentro do lar.
Não adianta se emocionar com o louvor se você não ama quem está sob o mesmo teto. Não adianta chorar ouvindo uma palavra e sair dali para ignorar quem mora com você. A casa, meu amigo, a casa revela o coração. Deus vê, o céu vê, o inferno também. E é exatamente nesse ambiente, nesse chão, nesse campo invisível, que as fortalezas se erguem ou caem. E sabe o que é pior? O diabo não perde tempo com quem vive de aparência. Ele nem se dá ao trabalho. Ele sabe, religiosos de fachada não oferecem risco, mas quando alguém decide parar, olhar para o seu próprio lar e dizer: basta, a partir de hoje essa casa será um altar. Aqui Deus vai habitar. Aqui as trevas não terão mais vez. Aí sim, o inferno se abala. Aí sim, cadeias começam a se romper. Só que, deixa eu te dar uma última rasteira de realidade. A decisão é sua. Sempre foi. Sempre será. E a pergunta que ecoa hoje no mundo espiritual é simples, mas carrega o peso da eternidade. O que você está construindo dentro da sua casa? Um altar para Deus ou um trono para o inimigo? Porque no final das contas, escuta isso, não é sobre quantos cultos você foi, mas sobre quantos cultos você viveu. E o culto mais poderoso que você pode oferecer não é aquele de domingo, é aquele que começa quando você diz amém e continua quando você volta para casa. Existe uma ilusão tão perigosa, tão sutil, que poucos percebem. A gente cresce acreditando que o campo de batalha espiritual está no templo, no culto, no monte, na vigília. Mas não é lá. Nunca foi. A guerra mais brutal, mais silenciosa e mais mortal acontece dentro de um lugar que poucos suspeitam, dentro da sua casa. E isso é devastador quando você entende. Porque enquanto muitos estão preocupados em parecer espirituais na frente dos outros, existe um mundo invisível observando. Não o que você faz na igreja, mas o que você faz entre as quatro paredes do seu lar. Pensa comigo, você já percebeu que quando você está no culto, parece que tudo funciona? Você canta, ora, sente a presença. Mas quando chega em casa, o clima muda. O peso volta. A frieza retorna, a tensão se instala. Já percebeu? E sabe por quê? Porque o diabo não se importa com o que você finge no templo. Ele se importa com o que você vive no secreto. Imagina agora, sua sala, seu quarto, sua cozinha, seus corredores. E agora imagina, o céu observando. E o inferno também, observando a forma como você fala, o tom da sua voz, as palavras que você escolhe, o olhar que você lança, a paciência ou a ausência dela. Porque é aí, exatamente aí, que se trava a maior guerra espiritual da sua vida. E quer saber? Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas a maneira como você trata quem mora com você fala mais sobre sua vida espiritual do que qualquer pregação bonita que você já fez. E se isso não te confronta, deveria. Por que me responde? Qual é o valor de levantar as mãos no culto e levantar os olhos em desprezo dentro de casa? Qual é o valor de cantar sobre amor e ignorar quem divide o mesmo teto? Que tipo de fé é essa? Que só funciona na frente dos outros, mas desmorona no silêncio do lar? E aqui vem o choque de realidade que ninguém gosta de ouvir. Deus não mede sua espiritualidade pelo que você faz no púlpito. Deus mede pela maneira como você vive quando não há plateia, quando não tem ninguém te assistindo, ninguém te aplaudindo, só você, Deus. E acredite, Satanás também observa. É no silêncio da casa que o céu decide se você é só mais um religioso ou se você é, de fato, um soldado do reino. Porque o lar é o laboratório da sua fé. É onde sua paciência é testada, é onde sua mansidão se prova real ou falsa, é onde seu domínio próprio é medido, é onde sua santidade sai do discurso e vira prática. A Bíblia nunca deixou isso escondido. Lá em Efésios 5 e 6, quando o apóstolo Paulo fala de guerra espiritual, das armaduras de Deus, você já reparou onde ele começa? Na casa, na relação entre marido e mulher.
pais e filhos, servos e senhores, porque a batalha espiritual mais real, mais feroz, começa no lar. Mas sabe o que mais me assusta? É que enquanto muitos estão preocupados em repreender demônios no culto, deixam as portas do lar escancaradas para o inimigo, portas abertas através da falta de perdão, da falta de oração, do desrespeito, dos gritos, do silêncio frio que vira abismo. E quer que eu te fale uma verdade? Satanás não precisa nem bater na sua porta se a sua casa já está espiritualmente vazia. Quando não há oração, não há palavra, não há honra, não há amor, ele simplesmente entra e faz morada. Porque o lugar onde Deus não habita, alguém vai ocupar. Parece pesado? É, mas é a realidade nua e crua que ninguém te contou. E enquanto você acha que está travando guerra no culto, a verdadeira batalha está acontecendo no olhar que você lança para o seu marido, na maneira como responde sua esposa, no tom que você usa com seus filhos, no desprezo sutil, nas palavras não ditas, na ausência de carinho, no abraço que você não deu, na oração que você não fez. É aí que o diabo vence ou perde. E se hoje seu lar está pesado, confuso, frio, talvez não seja azar, nem má fase, nem falta de sorte. Talvez seja simplesmente consequência de um altar quebrado, de uma fé que nunca ultrapassou os portões da igreja e nunca pisou na porta da sua própria casa. O diabo não teme o que você faz no culto. Ele teme o que você faz no secreto. E a sua casa é o verdadeiro campo de batalha da sua alma. Agora, me responde. O que está acontecendo dentro da sua? Porque essa guerra, ela está acontecendo, queira você ou não. Às vezes me pergunto, em que momento, exatamente em que momento, foi que a oração desapareceu de dentro dos lares? Porque se você olhar bem, o que antes era sagrado, virou opcional. O que antes acontecia de joelhos, hoje se troca por uma série, um scroll infinito no celular, ou simplesmente silêncio, um silêncio que não é paz, é vazio. E aqui vai uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O silêncio espiritual dentro de uma casa é um convite escancarado para o inferno entrar. A gente cresce ouvindo falar que oração tem poder, que família que ora unida permanece unida. E sabe o que é triste? É saber que a maioria acredita nisso só da boca para fora. Porque na prática, os joelhos estão limpos, as bocas estão caladas e os olhos estão ocupados demais olhando para telas, enquanto o inimigo passeia livremente pelo ambiente. E sabe o que é ainda mais cruel? O diabo não tem pressa. Ele sabe que quando a oração some, ele não precisa derrubar paredes, nem arrombar portas. Ele simplesmente entra, simples assim. Parece pesado, não é? Mas deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você dobrou os joelhos dentro da sua casa e orou até as lágrimas molharem o chão? Quando foi que você intercedeu pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua família, até sentir que o céu inteiro estava ouvindo? Talvez nem você se lembre, talvez nem tenha acontecido. E se isso te dói, é porque no fundo você sabe que é verdade. Lares que antes eram cheios de clamor, hoje são cheios de gritos, de acusações, de frieza ou de um silêncio desconfortável, onde ninguém fala, ninguém ora, ninguém busca. E quer saber, não é à toa que a opressão aumentou, que as brigas ficaram mais constantes, que o desânimo tomou conta, que o peso espiritual parece insuportável, porque onde não há oração, há brecha. Onde não há oração, o inferno se sente confortável. E talvez você ache que estou exagerando. Mas olha para a Bíblia. Lembra de Daniel? A Bíblia diz assim em Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Percebe? Daniel não começou a orar porque apareceu um problema.
Ele já orava antes. Ele já tinha uma vida de oração dentro de casa. E foi essa vida escondida, no secreto, que fez o céu se mover a favor dele. Agora imagina, se a oração de um homem foi suficiente para fechar a boca de leões, o que não poderia acontecer dentro da sua casa, se você começasse a orar de verdade. Mas aqui vem o choque. O diabo sabe disso melhor do que você, e é por isso que ele faz de tudo, absolutamente tudo, para te manter ocupado, cansado, distraído, sem tempo, sem ânimo, sem disposição, porque ele sabe que enquanto sua casa estiver em silêncio espiritual, ele reina sem resistência. E olha, talvez você nem perceba, mas essa opressão que você sente, esse peso que parece não ter explicação, essa tristeza que não sai, esse clima pesado no casamento, nos filhos, no ambiente, não é azar, não é fase ruim, é guerra espiritual. E você está simplesmente lutando de braços cruzados, porque, deixa eu te contar, não existe casa forte onde não há oração. Não existe família firme onde não há clamor. Não existe lar blindado onde ninguém dobra o joelho, enquanto você estiver apenas reagindo, só apagando incêndio, esperando que as coisas se resolvam sozinhas. O inimigo vai continuar, vai plantar divisão, vai semear confusão, vai trazer cansaço, desgaste, frieza, até que você acorde, até que você entenda que essa guerra não se vence na força do braço, não se vence na discussão, não se vence na terapia, nem no conselho humano, se vence no chão, com joelhos no chão e coração no céu. Jesus deixou isso escancarado. Em Marcos 9:29 ele disse: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E sabe o que isso significa? Que há demônios, há opressões, há cadeias que não se rompem de outro jeito. Não é com conversa, não é com conselho, não é com psicologia, é com oração e ponto. E se sua casa hoje está mergulhada em confusão, tristeza, angústia, peso espiritual, não me leve a mal, mas talvez não seja mais disciplina que te falta, talvez seja oração, porque o diabo não teme crentes que sabem versículos, nem aqueles que postam stories de culto, nem quem canta bonito na igreja. Ele teme profundamente uma mãe de joelhos, um pai que unge a porta da casa e declara proteção, um casal que, em vez de discutir, se junta para orar. Quando isso acontece, não precisa nem gritar, não precisa nem fazer barulho. O inferno simplesmente bate em retirada, porque onde há oração, o fogo do céu desce e queima, em silêncio, tudo o que não vem de Deus. Agora me responde, até quando? Até quando você vai continuar assistindo sua casa desmoronar, enquanto a arma mais poderosa do universo está aí, ao alcance das suas mãos e dos seus joelhos? Existe uma coisa que o diabo teme mais do que qualquer grito de "tá amarrado", mais do que qualquer campanha, corrente ou oração pública. É uma coisa tão simples, tão poderosa e ao mesmo tempo tão esquecida, que se tornou a brecha favorita do inferno dentro dos lares. Quer saber o que é? Então segura essa verdade. Enquanto sua Bíblia estiver fechada, sua casa estará vulnerável. Enquanto ela for apenas um objeto na estante, um enfeite na sala, um aplicativo esquecido no celular, sua família estará exposta. Porque, deixa eu te contar, o diabo não teme o livro, ele teme a palavra viva. Ele não teme a capa, ele teme quando cada letra sai das páginas e se transforma em espada, em martelo, em fogo dentro de um lar. E se você acha que isso é só metáfora, então olha para sua própria casa. Me responde, quando foi a última vez que você abriu a Bíblia, não para procurar um versículo bonito para postar, mas para deixar Deus falar com você até te confrontar, até te quebrar por dentro, até te fazer se sentir nu diante da presença dele, sabe? Enquanto a gente se distrai com séries, vídeos, redes sociais, enquanto a gente corre, trabalha, resolve 1000 coisas,
O diabo está lá, sentado no sofá da sua sala, confortável, tranquilo, porque sabe que enquanto a palavra não for levantada dentro desse lar, não há resistência real. O Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora pensa, se não tem lâmpada, você anda no escuro. Se não tem luz, você tropeça, você erra, você bate, você cai. E sabe o que acontece quando alguém vive no escuro? Tudo que é treva se sente em casa. E essa é a cena mais triste de milhares de lares hoje. Por fora, tudo parece normal. Casa bonita, móveis novos, aparência impecável. Mas espiritualmente, um breu absoluto, uma escuridão silenciosa, sem direção, sem discernimento, sem voz de Deus, sem resistência. E aqui vem o choque de realidade que dói, que fere, mas que pode salvar sua vida. Toda a casa onde a palavra de Deus não é prioridade já foi tomada, dominada e invadida pelas trevas, ainda que ninguém perceba. Sabe por quê? Porque um lar onde não se lê a Bíblia, onde não se fala da Bíblia, onde não se vive a Bíblia, é um lar sem bússola, sem mapa, sem norte. E quem anda sem direção, uma hora se perde. E talvez você até diga: mas eu não tenho tempo, minha rotina é puxada, eu até tento. E deixa eu te falar com todo amor, mas sem dó. E isso é exatamente o que o diabo quer que você pense, porque ele sabe que enquanto a Bíblia continuar fechada, ele continua governando disfarçado de rotina, de cansaço, de distração, de normalidade. E não se engane, ele não se importa que você tenha várias Bíblias, no quarto, na sala, no aplicativo, na cabeceira da cama. Se todas estiverem fechadas, ele ri, porque ele sabe, não é a quantidade de Bíblias dentro de uma casa que faz o inferno tremer. É quando alguém decide abri-la, lê-la e viver cada linha. Josué, antes de conduzir o povo para a terra prometida, fez uma declaração que deveria ecoar dentro de cada lar até hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. E sabe o que significa serviremos? Não é apenas ir ao templo, não é apenas repetir tradições, é viver debaixo da palavra, é fazer dela a regra, o centro, a direção, o alicerce. Mas olha a realidade de muitos hoje. Há Bíblias em vários cômodos, mas nenhuma no coração. O diabo não se preocupa com a Bíblia na estante, mas ele se desespera quando ela se abre e começa a ser lida com fome, com reverência, com humildade, porque ele sabe que onde a palavra entra, o reinado dele acaba. A palavra é martelo que despedaça, é espada que corta, é fogo que queima impurezas, é água que limpa, é pão que alimenta, é escudo contra setas, é lâmpada no meio da escuridão, é âncora na tempestade. E talvez você não perceba, mas se sua casa anda perdida, cheia de confusão, de brigas, de angústia, talvez não seja azar, talvez não seja falta de sorte, talvez não seja nem só problema emocional, talvez seja simplesmente ausência da palavra, porque onde ela não reina, reina o caos. Agora me responde, olhando para dentro da sua casa, para o seu coração, quem tem governado esse ambiente? A palavra ou a distração, a verdade ou a cultura, a voz de Deus ou o silêncio de quem abandonou a leitura? E se isso está te esmagando por dentro agora, deixa eu te dizer, é porque Deus te ama tanto, tanto, que está te acordando, porque ainda dá tempo, ainda há chance, ainda há vida, se a palavra voltar a ser o centro desse lar. Mas se você acha que isso foi pesado, se prepara, porque o que vem agora é talvez a brecha mais cruel, mais silenciosa e mais destrutiva que existe dentro dos lares. Uma porta que, se não for fechada, destrói tudo, absolutamente tudo. Às vezes o inimigo nem precisa se esforçar tanto. Ele não precisa destruir sua casa, não precisa atacar seu casamento nem seus filhos. Sabe por quê? Porque ele descobriu uma brecha que, sozinha, silenciosa, quase invisível, tem poder de fazer. Isso por ele.
e ela se chama falta de perdão. E eu te pergunto, olhando bem no fundo da sua alma, quantas vezes você foi dormir carregando uma mágoa? Quantas vezes você acordou, olhou para a pessoa que mora com você e fingiu que estava tudo bem, enquanto o coração estava sangrando, cheio de feridas não tratadas? Deixa eu te dizer uma coisa que talvez te choque. Cada mágoa não resolvida, cada silêncio carregado de rancor, cada palavra atravessada que nunca foi consertada, é uma porta aberta, uma rachadura, uma brecha. E o diabo, ele não perde tempo. Ele entra, ele ocupa, ele cresce. Você quer saber como o inferno se estabelece dentro de uma casa? Não é com rituais satânicos, não é com feitiçaria, nem com maldição hereditária. É muito mais simples e muito mais trágico. O inferno se instala quando o orgulho fala mais alto que o perdão, quando a mágoa é mais forte que o amor, quando o silêncio gelado é mais confortável que a humildade de dizer: me perdoa. E você sabe que isso é verdade, sabe? Porque você sente, porque você carrega isso no peito. E talvez você nem perceba mais. Mas essa frieza que tomou conta do seu lar não é normal, não é fase, não é cansaço, é guerra espiritual, é opressão, é brecha aberta. A Bíblia não deixa dúvidas sobre isso. Efésios 4, 26, 27 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você entendeu? Toda vez que você dorme com raiva, com mágoa, com rancor, você está dando um espaço, está oferecendo um cômodo da sua casa para o inimigo, está assinando um contrato espiritual que diz: pode entrar, fica à vontade. E sabe o que é mais cruel? É que isso não aparece para quem está de fora. Na igreja você continua sorrindo, continua cantando, continua levantando as mãos. Mas por dentro a sua casa está desmoronando. Por dentro, o seu coração está cheio de rachaduras invisíveis, que só Deus, você e o diabo conhecem. E quer saber? O inferno não se importa se você está no culto, se você sabe. Versículos: se você levanta a mão na hora do louvor, se quando chega em casa você levanta um muro invisível contra quem você deveria abraçar. O silêncio, o afastamento, a falta de conversa, a falta de toque, o olhar que não se encontra mais, o bom dia que não sai mais com amor, o te amo que virou peça de museu. Tudo isso são frestas abertas, são rachaduras espirituais, são acessos que o inimigo usa para transformar sua casa num campo de batalha sem fim. E sabe qual é a pior parte? É que a gente acha que está se protegendo quando se afasta, quando silencia, quando endurece. A gente acha que está se blindando da dor, mas na verdade está blindando o próprio diabo dentro da nossa casa. Jesus contou uma parábola que escancara isso na nossa cara. A parábola do credor incompassivo, lá em Mateus 18, 23, 35. Um homem que foi perdoado de uma dívida impagável, mas, quando encontrou alguém que lhe devia pouco, não quis perdoar. E sabe qual foi o fim dele? Foi entregue aos verdugos. Foi aprisionado, não por causa da dívida, mas por causa da dureza do seu próprio coração. E talvez essa seja exatamente sua realidade hoje. Você não percebe, mas está vivendo aprisionado, refém do próprio orgulho, escravo da própria mágoa, refém de palavras não ditas, de conversas que nunca aconteceram, de pedidos de perdão que ficaram engasgados e que agora viraram cadeias invisíveis. Sabe, o diabo se alimenta disso. Ele se fortalece no rancor, na falta de reconciliação, na frieza que se instala onde deveria haver amor. Onde não há perdão, há trevas. Onde não há reconciliação, há brechas. Onde não há humildade, há destruição em processo silencioso. E se você acha que isso é exagero, me responde: qual foi o preço de cada silêncio que você construiu? Quantos dias você perdeu ao lado de quem você ama, porque o orgulho falou mais alto? Quantos jantares viraram guerra fria? Quantas conversas foram canceladas? Quantos abraços foram substituídos por distância? E se isso te dói agora, se isso
Está te apertando o peito enquanto ouve isso? Deixa eu te dizer, é Deus te chamando, é o Espírito Santo te confrontando, porque Ele te ama, porque Ele quer te salvar antes que seja tarde demais. Porque sabe, o perdão, ele não apaga o passado, mas ele tem um poder que quase ninguém entende. Ele liberta o futuro, ele arranca as correntes invisíveis, ele quebra maldições, ele destranca portas que estavam fechadas. Ele arranca das mãos do diabo o direito de permanecer dentro da sua casa. Onde há perdão, há liberdade. Onde há perdão, o Espírito Santo volta a habitar. Onde há perdão, a opressão vai embora e a paz volta a entrar pela porta que estava fechada há tanto tempo. Então, me responde, olhando para a sua vida hoje, a quem você precisa perdoar? Ou de quem você precisa pedir perdão? Porque enquanto você não fizer isso, nenhuma oração, nenhum louvor, nenhuma campanha, nenhum culto vai consertar aquilo que só o perdão pode curar. E se isso está te esmagando agora, segura firme, porque o que vem no próximo capítulo vai te mostrar a santidade mais poderosa que existe, aquela que faz o inferno inteiro estremecer, mesmo quando ninguém está olhando. Tem uma coisa que o diabo simplesmente não suporta, algo que não dá para ele negociar, nem resistir, algo que não dá para disfarçar, nem imitar. E não é sua voz afinada cantando na igreja. Não é sua oração bonita no culto, não é sua Bíblia aberta no banco. Sabe o que realmente faz o inferno tremer? Santidade. Mas não é qualquer santidade. É aquela que ninguém vê, aquela que ninguém aplaude, aquela que acontece no lugar onde só Deus e você sabem. E deixa eu te perguntar uma coisa, e responde com toda a honestidade que você tiver dentro da sua alma. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não tem pastor, nem irmão da igreja, nem olhar humano sobre você? Quem é você dentro da sua casa, no corredor, na cozinha, no quarto, na tela do seu celular, no silêncio dos seus pensamentos? Porque é exatamente aí, nesse lugar oculto, silencioso, invisível, que o céu te observa e que o inferno também te analisa. E é ali que se define se você é só mais um religioso, ou se você é de fato um homem, uma mulher que o diabo teme. Quer saber a verdade nua e crua? O diabo não se importa com quem sabe falar bonito sobre Deus, mas vive se rendendo ao pecado quando ninguém está vendo. Ele não se abala com quem ora no culto, mas não tem coragem de dizer não à tentação quando ela aparece no privado. Ele não se incomoda com quem parece santo no Instagram, mas vive alimentando pensamentos sujos, atitudes ocultas, escolhas podres, quando ninguém está olhando. Você quer saber como se mede a verdadeira força espiritual de uma pessoa? Não é pelo cargo que ela ocupa na igreja, nem pela quantidade de versículos que ela sabe, nem pela quantidade de vezes que ela posta glória a Deus nas redes. É pela maneira como ela vive, quando não há plateia, quando não há púlpito, quando não há palmas, só Deus e ela. Lembra de José? Lá no Egito, longe da casa do pai, longe dos irmãos, longe de qualquer líder espiritual, ninguém vigiando, nenhum olho humano para julgá-lo. E mesmo assim, quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele olhou para ela e disse: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Percebe? José não disse, e se alguém me pegar? Não. Ele disse, pecaria contra Deus, porque ele entendeu que o verdadeiro temor não é sobre ser visto pelos homens. É sobre saber que Deus te vê sempre. E talvez, só talvez, esse seja exatamente o motivo pelo qual sua vida espiritual vive nesse sobe e desce, nesse ciclo de altos e baixos, nesse mar de culpa, peso, frieza e vazio. Porque enquanto sua santidade depende de quem está te olhando, ela não é santidade, ela é performance, ela é fachada, ela é religião sem essência. E sabe o que é pior?
O diabo sabe. Ele sabe quem só aparenta e quem tem raiz. Ele sabe quem é de verdade e quem vive de aparência. Ele sabe quem só fala de Deus e quem anda com Deus no secreto. O inferno treme, não quando você canta bonito, mas quando você escolhe desligar aquela série que fere sua alma. Ele se desespera, não quando você ora em público, mas quando você fecha a aba daquele site que te arrasta para o pecado e diz: não, hoje não, aqui não, na minha casa não. Ele perde o controle. Não quando você levanta as mãos no culto, mas quando você abaixa a cabeça no silêncio do quarto e escolhe não responder àquela provocação, escolhe não entrar naquela discussão, escolhe não ceder ao orgulho, escolhe não abrir a boca para ferir, mas sim para perdoar, para amar, para se calar, para ser santo. A Bíblia grita isso para quem quiser ouvir. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você entendeu? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas, sabe, o problema é que a gente aprendeu a performar. A gente aprendeu a fazer cara de crente, a falar como crente, a se vestir como crente, a andar como crente. Mas a gente desaprendeu a ser, a viver, a carregar uma santidade que não depende de aplauso, nem de aprovação, nem de holofote, mas que nasce no chão, no secreto, no invisível. E talvez sua vida está travada hoje, está pesada, está seca, está fria. Não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus não te ama, é porque Ele está esperando você entender que não dá para viver um evangelho de fachada, que não dá para continuar negociando sua integridade, que não dá para manter uma vida dividida, santo no culto, sujo no secreto. O diabo não tem medo de quem vive assim. Ele ri, ele se alimenta, ele cresce na hipocrisia, ele se fortalece na incoerência, ele prospera na vida dividida. Mas, quando uma pessoa decide, de verdade, olhar para o céu e dizer: Senhor, chega, eu não quero mais viver uma fé de aparência. A partir de hoje, eu vou ser santo no secreto. Eu vou ser verdadeiro no escondido. Eu vou andar com o Senhor, mesmo quando ninguém mais estiver olhando. Quando isso acontece, o inferno perde. As correntes quebram, as cadeias despedaçam, porque onde há santidade, não há espaço para o diabo permanecer. Então me responde, olhando para dentro de você, com toda a sinceridade do seu coração: quem é você? Quando ninguém, absolutamente ninguém, está olhando? Porque é ali, é exatamente ali, que se define quem você é no mundo espiritual. E acredite, tanto o céu quanto o inferno sabem exatamente quem você é, muito mais do que você imagina. Tem um som que o inferno não suporta. Não é som de grito, nem de microfone, nem de banda tocando no culto. É um som invisível, silencioso para a terra, mas ensurdecedor para o reino das trevas. E sabe que som é esse? É o som de uma adoração que nasce no meio da dor, no meio da lágrima, no meio do caos, no meio da luta, no meio da casa. Porque deixa eu te dizer uma coisa, e guarda isso como quem guarda uma chave de vida ou morte. O diabo não teme suas músicas no culto. Ele não se incomoda com seus louvores quando tem plateia, mas ele se desespera, ele enlouquece, ele bate em retirada quando percebe que, mesmo em meio à dor, existe alguém dentro de casa que decide abrir a boca e dizer: Deus, tu ainda és digno. Sabe por quê? Porque o inferno não entende esse tipo de louvor. Eles não entendem como é possível alguém estar em prantos, alguém estar no meio da guerra, alguém estar com a alma rasgada e ainda assim levantar as mãos no silêncio do quarto e declarar: bendito seja o nome do Senhor. E sabe qual é a cena que mais faz Satanás se contorcer? É quando uma mãe canta enquanto lava a louça. É quando um pai, em vez de murmurar pela conta que não fecha, solta um Deus proverá.
É quando um casal, em vez de gritar um com o outro, segura na mão e ora e canta, mesmo que desafinado, mesmo que chorando, mesmo que sem forças. O inferno não suporta isso, porque onde há adoração, Deus habita. E onde Deus habita, as trevas não conseguem permanecer. E olha, isso não é discurso bonito. Isso é realidade espiritual. Isso é princípio de guerra. Isso é código do céu. A Bíblia escancara isso para quem quiser enxergar. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam na prisão, espancados, acorrentados, sem plateia, sem púlpito, sem microfone, sem banda. Mas à meia-noite, eles começaram a cantar, eles começaram a adorar. E sabe o que aconteceu? As cadeias se romperam, as portas se abriram, o chão tremeu, o céu desceu e o inferno fugiu. Agora me responde, olhando bem para o seu coração, se isso aconteceu dentro de uma prisão, o que não pode acontecer dentro da sua casa? E talvez você não perceba, mas sabe por que sua casa anda tão pesada? Porque o ambiente vive carregado, porque o clima parece sufocar, porque parece que não tem mais paz nem leveza, porque o som da adoração se calou, porque a adoração foi sequestrada, porque no lugar de louvor entrou a reclamação, no lugar de gratidão entrou o murmúrio, no lugar da presença entrou a rotina vazia. O diabo sabe, ele sabe que quando a adoração cessa, o ambiente muda, a opressão volta, a tensão cresce, o cansaço pesa, a frieza se instala. Porque onde não há louvor, o céu se distancia e o inferno se aproxima. E quer que eu te fale uma verdade que talvez te destrua por dentro agora? O maior ataque do diabo contra a sua casa não é contra suas finanças, nem contra seu casamento, nem contra seus filhos. É contra sua adoração. Porque ele sabe que enquanto você adorar, ele não consegue ficar, ele não suporta, ele não permanece, ele foge. A Bíblia diz em Salmos 22:3 que Deus habita no meio dos louvores. Você entendeu? Onde há louvor, Deus habita. E onde Deus habita, o diabo não pisa. E talvez você tenha deixado o silêncio ocupar o lugar que era do louvor. Talvez sua casa hoje seja mais cheia de discussões, de reclamações, de frieza, do que de cânticos, de orações, de gratidão. E se isso te dói, se isso está te esmagando enquanto você ouve, é Deus te chamando de volta. É Deus te dizendo, filho e filha, me adora, mesmo chorando, me adora, mesmo sem entender, me adora, e eu vou transformar esse lugar num santuário, num pedaço do céu, num território onde o inferno não entra. Porque a adoração não é só música, a adoração é guerra, é espada invisível, é fogo que consome, é corrente que quebra, é atmosfera que muda, é presença que invade. E se você acha que precisa de uma banda, de um microfone, de uma estrutura, deixa eu te contar. Você não precisa de nada disso. Você só precisa de um coração rasgado, quebrantado, que olha para o céu e mesmo no meio da dor diz, tu ainda és Deus, tu ainda és bom, tu ainda reinas aqui. Quando isso acontece, o diabo sai, as cadeias quebram, as portas se abrem e Deus toma esse lar. Toma essa sala, toma esse quarto e transforma tudo, absolutamente tudo. Então me responde, o que é que tem ocupado o lugar da adoração dentro da sua casa? Murmúrio, discussão, silêncio, orgulho, frieza? Porque se o louvor não está mais aí, não se assuste com o peso que entrou no lugar. Mas se isso está te destruindo agora, se você percebe que é verdade, deixa eu te dizer. Ainda dá tempo de mudar a atmosfera, dá tempo de expulsar o inferno desse lugar, dá tempo de restaurar o altar, dá tempo de fazer da sua casa um santuário. E sabe qual é a melhor parte? Você não precisa esperar por domingo, você não precisa esperar por um culto, você não precisa esperar nada. Você pode começar agora, aí, no chão da sua casa, no silêncio desse quarto,
no meio dessas lágrimas, a partir desse exato segundo, porque onde há adoração, há presença. Onde há presença, há paz. E onde Deus reina, o diabo não pisa, nunca mais. Parabéns, porque se você chegou até aqui, é porque existe algo muito especial dentro de você. Existe sede, existe fome de Deus, existe no teu coração o desejo real de viver uma vida diferente, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida onde o céu te conhece e o inferno te respeita. E eu quero te dizer que nem todo mundo tem essa encoragem, nem todo mundo suporta ouvir verdades tão profundas, tão confrontadoras e permanecer até o fim. Mas você ficou, e isso só prova que Deus está falando com você, que Ele está te chamando para um novo tempo, para um novo nível, para uma transformação que começa dentro da sua casa, dentro do seu coração. Agora, eu te faço um pedido. Se essa palavra falou com você, se ela te confrontou, se ela te edificou de alguma maneira, escreve aqui nos comentários. E se você não souber o que dizer, se faltar, em palavras, escreve simplesmente "sou grato a Deus". Assim, a gente vai saber quem foi até o final, quem ouviu, quem recebeu, quem está decidido a viver essa transformação. E não esquece, se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que não são para massagear seu ego, são para acordar sua alma, para fortalecer sua fé, para te empurrar de volta para o centro da vontade de Deus. E para te ajudar ainda mais, eu vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos que podem transformar sua vida, seu lar, seu casamento, sua caminhada com Deus. Clica neles, permita que Deus continue falando com você, porque eu te garanto, o que Deus começou hoje, Ele quer completar. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.